um chazinho. Ok, pessoal, conforme prometido, então, vamos começar aqui as nossas abordagens a respeito da nossa legislação institucional. Como eu havia dito no vídeo anterior, a gente vai começar pelo nosso Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. A abordagem sobre essa temática, ela tem como público-alvo futuros alunos do CFS, pessoas que pretendem prestar concurso para o CFS, porque trata-se de conhecimentos profissionais, o que não tem, pelo menos não tinha, no CFSD, por conta dos últimos editais, salvo engano, não havia conhecimentos profissionais. Mas ainda assim, os civis que quiserem acompanhar essa explanação, é muito bem-vindo, é de bom alvitre, até porque a partir do conhecimento, dessas informações, vocês podem passar já a ir conhecendo a nossa gloriosa Polícia Militar. Mas antes de eu falar do Código de Ética propriamente dito, é preciso que a gente esmiúce alguns conceitos, para que vocês entendam o contexto. Antes de vigorar o Código de Ética na Polícia Militar, nós tínhamos um outro instituto jurídico chamado RDPM, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. Ele era um ordenamento que hoje a gente pode dizer tranquilamente não tão garantista quanto o atual Código de Ética. O atual Código de Ética, a Lei 14.310 de 2002, ele a todo momento ele fala em ampla defesa e exercício do contraditório, ou seja, a partir do momento que um militar ele se vê comunicado disciplinarmente, ele é alvo de uma sindicância administrativa disciplinar, ou mesmo um processo administrativo disciplinar, ou mesmo um processo administrativo disciplinar sumário, PAD, PADS, que vai verificar a possibilidade ou não de permanência dele nas fileiras da instituição. Todos esses processos, eles são levados a efeito a partir da lógica da ampla defesa e do exercício do contraditório. A parte instada no processo, ou seja, o militar acusado, ele fala a todo momento no processo, o que não acontecia no antigo RDPM. Então essa é uma mudança significativa, eu acho que vale a pena a gente dar uma pincelada antes de adentrar o Código de Ética propriamente dito. Dito isso, para que vocês entendam então a força normativa do Código de Ética, é preciso dizer que se trata de uma lei, é uma lei estadual, número 14.310 de 2002. E essa lei, ela visa, em linhas gerais, o Código de Ética, ele visa definir, ele define, ele especifica e ele classifica. Define, especifica e classifica. Ok, mas ele define o que, especifica o que e classifica o que? Transgressões disciplinares. Ele define, ele diz o que são transgressões disciplinares sob a lógica da Polícia Militar. Ele especifica dentro de um rol, dentro de uma relação finita inserida no Código de Ética, quais são as transgressões disciplinares, e ele classifica, ele estabelece gradações relacionadas a essas transgressões disciplinares. É uma transgressão de natureza leve? É uma transgressão de natureza média? É uma transgressão de natureza grave? Então ele especifica, ele define e ele classifica as transgressões disciplinares no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Lembrando que o Código de Ética ele vale tanto para a Polícia Militar quanto para o Bombeiro Militar. São essas duas instituições que estão sujeitas ao Código de Ética.
E além do Código de Ética definir, especificar, classificar as transgressões disciplinares, ele estabelece normas para aplicação das sanções respectivas. A partir do momento que o militar comete uma transgressão e decorrido todo o devido processo legal, com a possibilidade de ampla defesa e contraditórios, caso ele não consiga se justificar, ele será sancionado disciplinarmente. E o próprio Código de Ética trata também das questões relacionadas a essas sanções, que podem chegar, que vão de advertência até a demissão. É isso mesmo, demissão. O militar ele pode ser desde advertido até demitido à luz da Lei 14.310 de 2002. E além de tudo isso que foi dito, o Código de Ética ele cuida ainda da questão das recompensas, bem como da regulamentação do processo administrativo disciplinar e do funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina dos militares da unidade. O que é o Conselho de Ética e Disciplina? É um órgão de assessoramento dos comandantes nos âmbitos de unidade. Unidade seria até o nível de companhia independente, para os assuntos relacionados à justiça e disciplina. Então, é um órgão colegiado, são 3 militares que são mais antigos ou superiores hierárquicos em relação ao militar que esteja eventualmente sendo acusado, que vão assessorar o comandante na tomada de decisão, para que a decisão não seja unilateral, não seja só do comandante. Então, esse é mais um aspecto garantista do Código de Ética. Ele possibilita que mais vozes, mais pessoas falem nesse processo específico. Ok, meus amigos, e finalizando então essa pequena pílula, a quem se aplica o Código de Ética? Nós já sabemos o que é o Código de Ética e a quem ele se aplica, então. Ele se aplica aos militares, tanto bombeiro quanto policial militar da ativa, e aos militares da reserva em alguns casos específicos. Quais seriam esses casos específicos? A gente poderia falar disso mais à frente, mas deixa eu já adiantar para vocês. O militar da reserva ele comete transgressão disciplinar de natureza grave, aquelas que deponham contra o decoro da classe, esculpidas no artigo 13, inciso 2, 3 e 6. Lembrando que o inciso 6 é apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica, causando escândalo e colocando a sua integridade física, a sua vida ou a de terceiros em perigo. São esses 3 casos que os militares da reserva eles incorrem em transgressão disciplinar. Fora isso, somente os militares da ativa, tanto do bombeiro quanto da polícia militar. Essas foram as nossas pílulas de hoje. Eu volto a qualquer momento aí com outras informações na sequência aí do Código de Ética. Eu pretendo passar os tópicos mais importantes, aqueles tópicos que são mais recorrentes nas provas do CFS. Eu tenho compilado de provas que eu elaborei quando eu ministrava aula lá na academia, que eu posso disponibilizar para vocês depois. A gente vai conversando, a gente vai trocando ideias, vocês vão me dando feedback. E eu acho que essa nossa interação vai ser bem proveitosa, bem legal. Por hora eu agradeço e até a próxima.